me faz correr atrás do horizonte desta highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta highway. Estamos sós e nem... A gente, quando pensa em deserto, instantaneamente a nossa mente cria aquela imagem do Saara com areia, alguma coisa assim, né? Mas a verdade é que isso daqui é um deserto. Verde, bonito, mas um deserto. Não tem ninguém, não passa ninguém, fica um tempão. São horas sem cruzar uma alma, um carro, nada. A sensação aí era de ser observado, como se os seres da floresta estivessem observando a gente, olhando pra gente. É uma sensação muito estranha. A gente cruzou deserto argentino ali próximo a Mina Claveiro, Death Valley em 2009, Arizona, Nevada, próximo ali ao Grand Canyon em 2010. A sensação não era de tanto isolamento quanto é aí. Esses dois paredões verdes que ficam um de cada lado é quase que claustrofóbico, é uma sensação muito diferente. A floresta meio que te oprime mesmo. Num desses trechos, eu me propus a andar, eu falei, eu vou andar 5 metros para dentro desse matagal aí, para ver quais são os sons da floresta. Cara, sem equipamento não dava para avançar 2 metros, é impressionante isso daí. Bom, mudando de assunto, nesse ponto aí, eu coloquei o drone para seguir a gente. Tava dando certo, tava tudo bem, até que eu resolvi mudar de pista. Passei pro lado esquerdo, e quando eu passei pro lado esquerdo, o drone automaticamente chegou pro lado esquerdo. Eu depois fui ler o manual para tentar entender o que tinha acontecido, e o drone ele segue a posição GPS do controle remoto, né? O controle eu prendi ele na traseira da minha moto. Então, na hora que eu chego pro lado, vocês vão ver, o drone começa a chegar pro lado também, e aí eu tive que parar, porque ele estava quase batendo na árvore. Eu estava controlando ele ali pelo meu retrovisor esquerdo, e de repente eu vi que ele estava indo em direção à árvore, né? Tive que parar para poder descer o drone. Nessa de parar para descer o drone, para começar a parar e andar já não está muito trivial aí, como vocês estão vendo, né? Você vê, eu chego pro lado, ele vem atrás de mim. Eu comecei a descer o drone e de repente começou a vir um ônibus. E eu tinha que tirar tanto o drone quanto a moto do meio do caminho, né? Vê lá, eu venho, puxo o drone, vou trazer ele para perto ali, minha ideia era pousar ele ali perto de mim. E aí nisso veio um ônibus lá embaixo. Eu falei, bom, agora eu tenho que tirar a moto e tenho que tirar também o drone do meio do caminho, né? Eu empurro o drone pro lado, largo ele lá, dei mole inclusive, deixei baixo, você vê que voa a lama do ônibus. Cara, passou muito perto do drone, podia ter enchido ele de lama, né? Bom, de qualquer forma são coisas que a gente vai aprendendo para tentar evitar no futuro, né? Mas rendeu aí uma imagem interessante. Dá para ver realmente o quanto está encharcado o solo. Essa poaca é um farelinho, uma areiazinha muito fina, marrom. Isso desliza muito quando está seco, e quando está molhado é ainda pior. Gruda no pneu, faz uma borra. Cara, é um inferno dirigindo isso molhado. Amanhecendo em Lábrea, eu descobri que aquela minha lâmpada azul, que muita gente zoou a minha lâmpada azul, tinha pego um mosquito. Se vocês olharem, o mosquito tem cara de perigoso. A gente ficou hospedado aí no Hotel Novo Horizonte. Café da manhã bacana no terceiro andar do prédio. Você tem uma vista panorâmica aí da cidade. O dono recebeu a gente muito bem. O cara tem 2 motos. Ele mora do outro lado da rua. Ele é o dono do hotel, ele é o dono da loja ao lado do hotel e tem mais meia dúzia de coisa também. Ele pega a moto do outro lado da rua, vai até a praça, faz a manobra e volta para estacionar na porta do hotel. Tá aí. Eu infelizmente esqueci o nome dele, mas uma figura, gente boa, foi muito bacana. Estamos abastecendo aqui, ó, saindo de Lábrea. Choveu demais a noite inteira. E aí agora a expectativa é de lama para burro na estrada. Vamos ver como é que a gente se sai nesse lamaçal aí. Essa lama fininha é escorregadia demais, é traiçoeira. Então vamos com Deus aí. De noite a gente manda notícia. Bom, meu pai inaugurou aí a caça a lote na Transamazônica. Graças a Deus foi o único até o momento, né? O primeiro lote é meu, hein? O tombinho dele foi estranho. Eu tava atrás e de repente eu vejo ele, pum. Falei, cara,
Ele apertou ali, catou o freio dianteiro, que você vê que ele afunda, ó. Olha lá. Ele afunda a frente, ó. E quando eu cheguei lá, ele falou, cara, minha roda travou. E se vocês olharem a quantidade de lama que sai dali de dentro, a lama entupiu aquele espaço entre o paralama e a roda e travou a roda dele. Na verdade, ele levou uma banda, né? Você vê, essa é a minha moto. A lama acumula ali realmente. Mas olha o espaço que ele tem entre o pneu e o paralama dele, comparando ao meu. Então o meu encheu de lama, mas não travou. Agora, fácil mesmo de rodar é com esse daí. Esse não tem mistério. Essa é a mala lateral dele. Encheu o Ushuaia de lama. Tô sentado aqui na porta da balsa, esperando. A balsa fecha de 12h a 1h. A gente parou aqui 12h08. Então a gente tem um bom tempo ainda para esperar a balsa voltar. Depois disso já chegaram aqui 3 carros do lado de cá, tem mais um carro do lado de lá. E ninguém se mexe não, o horário aqui é britânico. Quer saber um negócio que eu tô inconformado? Olha o barulho da minha moto nesses vídeos. Na boa, você perguntar, que motor é esse? Singer. Eu ouço o barulho da minha moto e penso na madrinha fazendo bainha numa calça jeans. Olha isso, é ridículo. Não é possível que nenhum engenheiro tenha visto isso. Manaus, doutor? Oi? Você é de Manaus? Sou do Rio. Ah, pai, que lá, puxei aí. Hã? Eu puxei aí. Viemos dar uma volta e sujar a moto. Chegou aqui sexta-feira. Ele tava numa tenerizona. O que ele falou? Aí ele sofreu. Sofre muito. Sofreu, é? Teve um lugar lá que ele quase se lascou, mas ele caiu. Do céu lá, né? É, o André. Ele passou aqui, né? É, ele caiu, pô, né? Não, mas eu agora de manhã... Não, mas um tombinho pro lado assim, tombar tudo não, bem. tombar a moto, né? Aham. Tombei a moto, cara. A gente chama de comprar um lote. Comprei um lote aí na Transamazônica, pô. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festejar através do Rio Negro, Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Ei, Pantanal. Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra perguntar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, assim o povo e faz dançar. Oh, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, Ecolândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só voltando eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro. Chegando ao asfalto, nós fomos para o Humaitá. A ideia era abastecer em Humaitá e seguir para Manaus. Até por isso o nome da temporada era Proa Norte. Mas a gente precisou alterar isso daí, né? Eu tinha um seminário para apresentar e não seria possível apresentar o seminário na 319, entre Humaitá e Manaus, porque não tinha internet capaz de suportar a apresentação do seminário. Então a gente precisou dormir em Humaitá, que era algo que não estava previsto.
Por conta dessa noite que a gente dormiu em Humaitá, Manaus teve que ser cancelado. Primeiro, choveu demais nessa região aí nos últimos dias, vocês viram logo no início. Outro fator que foi determinante, a gente recebeu uma mensagem à noite lá do Helder, do Zezinho, tinham colocado fogo na ponte. Aí galera, tacaram fogo na ponte, bicho, ó. Puta que pariu, mano. Tacaram fogo na ponte, o cara da motinha me parou, pô. Falou, marcha, não é pra sair não. Tacaram fogo na ponte, olha aí. Porra, bicho, os caras são foda. A água da minha garrafa todinha já foi. Oh meu Deus do céu, bicho. O resumo da ópera é: a gente voltou para Porto Velho, lavou as motos lá, deixou... A minha moto ficou na concessionária, do meu pai ficou lá no hotel do Zezinho. A gente veio embora para o Rio de Janeiro, resolveu o que tinha para resolver e ficou esperando uma janela pluviométrica e climática favorável para poder voltar para Porto Velho e retomar a viagem que a gente decidiu que seria toda a parte de terra da Transamazônica. Não posso deixar de mencionar a dona Flor, que é a dona ou a gerente do Hotel Quality lá de Humaitá, pediu ao responsável pela internet do hotel que direcionasse a banda do hotel para o IP da minha máquina para que eu pudesse fazer o seminário de dentro do hotel. Parabéns para a equipe lá, foi muito legal. Humaitá, Amazonas, aqui ó, seminário